Com a missão de somar pontos fora de casa para evitar a zona de rebaixamento, Sampaio Corrêa fechou preparativos em São Luís e segue neste sábado com destino a Santa Catarina. Professor José Augusto vai fazer mudanças no Maranhão Atlético para o confronto diante do Parnaíba. A arbitragem para o confronto, comentários, tudo isso aqui no conteúdo de agora. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. Olá, minha galera, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, compartilhe, deixe o seu like, faça os seus comentários aqui para o Fala Galera. E o Sampaio Corrêa realizou os trabalhos nesta tarde de sexta-feira no CT José Carlos Macieira com portões fechados. A delegação tricolor tem embarque programado para este sábado com destino a Santa Catarina. O Sampaio Corrêa precisa somar pontos para evitar a zona de rebaixamento. Por enquanto, está mais para lá do que para cá, né? Ou seja, mais para a zona de rebaixamento do que para o topo da tabela, o meio da tabela. Nesse momento, o Sampaio Corrêa está precisando somar pontos, vencer, porque até aqui está desequilibrado. São 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? Então o Sampaio Corrêa, nesse momento, está devendo, né? Pelo menos para equilibrar, uma vitória, aí se igualaria a 3 derrotas, mas se vier 2 pontos de jogos fora, serão bem-vindos. O que o Sampaio não pode se dar o luxo é de imaginar perder esses 2 jogos que fará fora dos seus domínios. E olha, vou dizer aqui uma coisa, o Sampaio tem sequência de jogos impiedosas. Sequência de jogos impiedosas. Sampaio joga na segunda, o Sampaio Corrêa jogou na segunda, depois joga dia 3 de junho, salvo engano, 3 agora, de segunda-feira, o Sampaio Corrêa joga 3 de junho, o Sampaio retorna aqui para São Luís para jogar no dia 7, numa quinta-feira, depois viaja para jogar fora no dia 10, que é um sábado. Então veja essa sequência do Sampaio, ela não é fácil. O time do Sampaio então tem que ter um elenco com qualidade, porque é claro que nessa sequência que você vai entrar em campo para jogar a cada 3, 4 dias, isso compreendendo a viagem longa, aí o grupo vai ter que estar bastante equilibrado. O professor vai ter que fazer rodízio em algum momento. Qual time que vai entrar para o jogo diante da Chapecoense? Como falei no conteúdo anterior. Se ele for pelo prisma de o time que terminou o jogo, é aquele time que terminou o jogo. Se for colocar o time que jogou diante do ABC, é naquela configuração que a gente já sabe de 4-3-3. Fora de casa, aí eu concordo de você colocar ali o sistema de 3 zagueiros. Aí o Sampaio Corrêa assim, equilibraria bastante. E saindo desse esquema aqui de 4 jogadores, que não deu certo. Então você coloca 3 zagueiros, os 2 laterais, aí eu acho que é uma formação bem legal. E aí você traz de volta o Luiz Otávio, que estava bem no time, com o Neto Paraíba e o Marcinho. Neto Paraíba e Marcinho. E lá na frente escolha quais os 2 que você vai colocar ali no time. Se você vai colocar o Pimentinha, se você vai colocar o Patrick, ou se você vai colocar, se o Alisson já tiver condições de compor pelo lado esquerdo, se o Vitinho vai ser o ponta, não sabemos, porque o treinamento do Sampaio é muito fechado. A gente não sabe. Por que foi a opção de Luiz Otávio e tal, o Luiz Otávio sentiu, você está fazendo rodízio, essas questões têm que serem indagadas, perguntadas ao professor Márcio Fernandes, em relação às alterações do Sampaio. Pelo menos nesse contexto agora, ele disse o quê? Não, eu achei que o time foi melhor no jogo, o time que terminou contra o ABC, e que já não foi igual no jogo da Ponte Preta. Mas o time que se comportou melhor eu joguei em campo.
Foi a explicação dele. Mas para esse jogo fora, eu creio sim que haverá alterações no Sampaio. Não será esse time, nem o que começou e nem o que terminou diante da Ponte Preta. O que pode acontecer é que seja o Sampaio com 3 zagueiros, que eu acho, na minha opinião, que é a formação mais equilibrada para você jogar fora. Agora, equilibrado sim, tendo a atenção redobrada e não deixar espaços e nem zagueiros jogarem em linha. Porque aí você vai proporcionar o adversário te amassar, vir para cima. E creio ainda que a formação mais equilibrada que o Sampaio Corrêa teve, que eu vi, foi exatamente jogando com 3 zagueiros. E isso já a partir do Pisa, quando ele saiu, ele já introduziu esse sistema que o Sampaio empatou o jogo lá contra o CRB, você se recorda muito bem, e aí voltou e continuou o Sampaio tendo o time mais equilibrado, na minha opinião. Então, eu creio que o professor não vai fazer mudanças mirabolantes no time, mas também não vai deixar um time desequilibrado. E repito, essa formação que iniciou diante da Ponte Preta, ela não é a formação ideal. Não é porque o Eloir entrou como 4º homem, não. Foi a função que o Eloir exerceu no jogo. Aí é diferente. É um jogador de qualidade? Sim, é um jogador de qualidade. Ele entra ali para ou no lugar, então, do Neto Paraíba ou no lugar do Marcinho. Aí o Eloy é um jogador de criatividade. Como o segundo volante, só se ele atuar verdadeiramente como segundo volante, que não foi o que aconteceu. Esse quadrado que tentou fazer o professor Márcio Fernandes não foi produtivo. Eu esperaria muito mais. Mas o time diante do ABC, aqui para jogar em casa, eu acho o time ideal, com 3 jogadores no meio, 3 atacantes. Para jogar fora, eu entendo que o Sampaio deve ir com 3 zagueiros. 2 laterais apoiando, porque está apoiando e jogando muito bem o Vitinho, e o Matheus pivô pelo lado direito, também fazendo um 2 ali com o Pimentinha se ele for para o jogo, que a gente nunca sabe. E no comando de ataque, o Ítalo continua de fora, não vai ser o comandante ainda. Vamos ver quem é que ele vai escolher, se vai escolher o Patrick, se vai escolher o Vinícius Cascais, ou se o Vinícius Alves, quem é que vai entrar ali, se o Pimentinha jogar. Eu creio que a Pimentinha é pela direita, não adianta improvisar também, jogador que é adaptado pelo lado esquerdo para botar lá pelo lado direito, como foi o caso do Matheus Martins, que depois se machucou até, e vai ficar fora por um bom tempo, e vinha atuando muito bem pelo lado esquerdo. Eu acho que o que se pode fazer para dar um reforço no Sampaio, no meu entendimento, se o Alisson, que já retornou do departamento médico, já apurou a parte técnica, ele vai lá para o lado esquerdo, como lateral, e Vitinho seja liberado para fazer uma composição ali pelo lado direito. Aí eu vi ele jogando muito bem nesse setor, acredito que seria uma formação bem equilibrada. E aí você tem um craque Eloy para entrar no segundo tempo, você tem o Maurício para compor, como eles entraram bem nos jogos anteriores, entrando no time. O Eloy já pega, já fez a leitura, lógico, do adversário, daquilo que está se desenvolvendo no jogo, é um atleta inteligente, de toque refinado, não tem o preparo físico que a gente gostaria que ele tivesse, mas para entrar no intervalo do jogo, para entrar no decorrer do segundo tempo, é um jogadoraço para compor e o Sampaio não sofrer solução de continuidade. Eu entendo assim, meu entendimento. Mas você pode fazer seus comentários e ver o que é que você modificaria no Sampaio, qual a peça dessas que estão aí, porque não adianta a gente dizer, manda embora esse aqui, manda embora aquele, porque não adianta, porque não vai embora. O Sampaio anunciou oficialmente a saída aí de quem? Agora do Emerson Souza, né? Está no Santa Cruz de Recife também, assim como o Nadson. Quem foi devolvido foi o Gabriel Popó, mas essa configuração do Sampaio Corrêa, então não pode se contratar ninguém, e a configuração vai ser com esses jogadores que estão aí, até a abertura de uma nova janela, que vai ser no mês de julho, ou seja, ainda mais de um mês. Um mês, hoje são 26, né? Então tem muito mais de um mês ainda para que essa janela venha a ser aberta e para o Sampaio entrar no mercado para trazer jogadores aí sim com a indicação do professor Márcio Fernandes. Por enquanto ir com aquilo que tem e buscar a melhor formação. Como já falei, esse meu entendimento de que jogando fora, esses 2 confrontos dificílimos com o time da Chapecoense e com o time do Vila Nova,
Então, o Sampaio Corrêa já sabe que, primeiro, vai ter um grande público na Arena Condá. Segundo, vai ter um grande público lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, né? Então, eles, além do estádio ser menor, eles serem acostumados a jogar ali, né? Então, eles vão ter o apoio da sua torcida. Agora, o estado do gramado da Chapecoense é muito bom, o estado do gramado do Vila Nova é muito bom. Então, disso aí o Sampaio não vai ter que reclamar, tenho certeza. E a formação, essa que foi trabalhada hoje, que nós não sabemos ainda qual é o esquema de jogo que ele vai lançar diante da Chapecoense. Fico torcendo para que ele faça essa escolha, na minha opinião, que é a melhor, um time mais equilibrado para esse confronto da Chapecoense e, consequentemente, se for bem, também diante do Vila Nova. Esperar aí que o Sampaio Corrêa possa trazer pontos, porque corre sim sério risco de voltar, porque se houver a configuração que está acontecendo o tempo todo do Sampaio, não conseguir uma vitória fora, depois que ultrapassa o Estreito dos Mosquitos aqui, meu amigo, aí o Sampaio volta na zona de rebaixamento, para jogar aqui em São Luís, já configurando lá na zona vermelha, se o Sampaio Corrêa não conseguir somar pontos fora de casa. E até somando, continua sendo delicada a situação. Imagina se perder os 2 jogos lá fora, o que é possível sim acontecer, mas o Sampaio, se jogar aplicado, não tem ninguém muito mais acima do que o Sampaio. Se o Sampaio jogar aplicado, jogar o tempo todo ligado no jogo, pode até trazer um resultado muito positivo, é até inimaginável para nós, 2 vitórias fora de casa, mas seria demais se o Sampaio Corrêa pudesse conseguir. Impossível não é. Como já disse, tem que ter foco, jogar, e aquele lance que o professor falou, é a cabeça do jogador. Então o jogador treina, na hora do jogo é com ele, é a cabeça, então ele tem que ir. Às vezes o cara não está bem focado, então ele tem que estar focado, tem que estar leve no jogo. E é a mesma coisa que acha também o professor Argel Fux, da Chapecoense. Ele acha que o torcedor também tem que ter o carinho com os jogadores, tem que apoiar os jogadores, para não passar aquela pressão para dentro de campo. Quanto mais você passa pressão para dentro de campo, vaiando o jogador que pega na bola, isso acaba o time. Isso deixa o jogador, o time, no contexto geral, sente. E aí fica uma panela de pressão. Muito complicado, então. Então tem que ter o equilíbrio, inclusive, das arquibancadas. O professor Fux vai estar aqui falando com a gente. Antes, eu quero trazer aqui o Sampaio Corrêa, o nosso Afonso Diniz, nos informando aí as últimas da Bolívia Querida. É contigo, Afonso. Depois de amargar empate em casa diante da Ponte Preta sem gols, a Bolívia Querida agora parte para uma série de 2 confrontos como visitante. Jogo nesta segunda-feira diante da Chapecoense e no sábado da outra semana diante do Vila Nova, que neste momento é o líder de aproveitamento da competição. Na pontuação é o vice-líder, mas tem um jogo a menos do que o líder Vitória. O time do Sampaio Corrêa estabeleceu a sua preparação para esses 2 confrontos desde ontem, no CT José Carlos Macieira, quando os jogadores, após o confronto diante da Ponte, se reapresentaram. A programação tricolor se estende durante todo o fim de semana, com treinamentos e viagem até Chapecó, interior de Santa Catarina, onde vai enfrentar Chapecoense nesta segunda-feira às 8 da noite. De pronto, o técnico Márcio Fernandes, na bronca com o Sampaio Corrêa por conta das finalizações, já disse que se perder gols do jeito que perdeu contra a Ponte Preta, o risco de derrota é muito grande, hein, Márcio Fernandes? Bom, a primeira coisa que nós temos que ter é convicção no que a gente vai fazer. Então, os nossos jogadores precisam entender que numa Série B nós temos que ser mais letal. Nem fora de casa ou dentro de casa, a gente não muda o estilo de jogo, né? O que muda é talvez a cabeça do jogador, né? Porque o campo é igual. Nós temos que jogar da mesma forma que a gente joga em casa e jogar fora. Agora, se a gente tiver chance fora de casa desse jeito e não fizer o gol, com certeza a gente vai correr muito risco atrás. Palavra do técnico Márcio Fernandes, projetando os 2 próximos jogos do Sampaio como visitante. Para estas partidas, nenhum dos jogadores que estão no departamento médico do Sampaio conseguirão recuperação. Caso do zagueiro Fábio Aguiar, dos atacantes Ítalo e Matheus Martins e do lateral esquerdo Pará.
Entretanto, nenhum dos atletas que estiveram no último confronto diante da Ponte Preta estão suspensos ou estão lesionados. Portanto, o Márcio Fernandes pode inclusive repetir a formação. O confronto diante da Chapecoense desta segunda-feira acontece às 8 da noite na Arena Condá. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Valeu, meu craque Afonso Diniz, valeu, muito obrigado pela sua participação. E a Chapecoense, galera, que continua com o mesmo técnico, o Argel Fux, desde o início da competição. Ele está com 9 jogos no comando da Chapecoense, fez um jogo pelo Campeonato Catarinense e 8 jogos aqui pelo time de Santa Catarina, pela Chape, né, o Índio. Com 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É o Argel Fux aí no comando da Chapecoense. E ele pede paciência aí pro torcedor, que o time está no crescimento. 3-3 no último compromisso diante do Guarani, né? Porque vinha de uma derrota para o Juventude de 2-0, depois de golear o Avaí, para ver como é que é o futebol. Goleou o Avaí em plena ressacada, mandou 4-1, de um dos clássicos lá catarinense. Aí vai na sequência, perde para o Juventude em casa, na Arena Condá por 2-0, e aí empata fora diante do Guarani. Está com uma sequência irregular o time de Argel Fux. Mas vamos ver o que ele diz, exatamente fazendo esse entendimento daquilo que ele acha que o time nesse momento está precisando do carinho da galera, do seu torcedor. Ele pede paciência. Vamos então ouvir o professor Argel Fux. Nós temos um orçamento e nós não vamos dar o passo maior que a perna. A diretoria já está fazendo um trabalho, né, de garantir o nosso salário, de não deixar faltar nada. E a gente não tem uma folha de pagamento como tem o Vitória, como tem o Ceará, como tem o Sport, que é campeão do Nordeste, que ganhou de times da Série A. Entendeu? Agora, só investimento também não ganha jogo. Que ganha trabalho. Agora, trabalho precisa ter tempo, precisa ter paciência. Não é 8 jogos, 9 jogos. Então, quando for criticar os meus jogadores, criticam eu. Bate no Argel. Quando perder, bate no Argel, mas bate pesado. Bate forte, nas costas larga. Quando empatar, bate no Argel. Quando ganhar, valoriza os jogadores. Porque hoje foi uma vitória aqui. Olha o handicap que tem o Guarani jogando dentro de casa. Então abraça os jogadores. Dá uma moral pro Ribamar, pro Darley, dá uma moral pro Mancha, pro Vinícius, pro Dudu, pro Gabriel, que agora vai ter oportunidade, o Nazário. Compara o Nazário do Campeonato Catarinense com o Nazário de hoje. Como fazem essa comparação? Que aí vai dando moral e o jogador precisa de confiança. Eu faço isso todo dia. Dou confiança, dou moral pros caras, blindo os caras, protejo meu jogador, brigo por eles. Porque eu fui um deles, eu sentei 18 anos no vestiário. Eu entro dentro do vestiário, eu tenho cheiro. No aquecimento eu já sabia que a gente não perdia o jogo. E o jogo não é como começa, é como termina. Então eu acredito que hoje é uma chave para virar. A gente vai trabalhar com humildade, com seriedade. Sabemos que precisamos melhorar muito, realmente. Entendemos que tomamos um baile no primeiro tempo, a partir dos 11 minutos. Tivemos uma avenida do lado esquerdo, mas tivemos a capacidade de corrigir, de dar moral, de fazer 3 mudanças no intervalo. Então, precisa ter coragem, precisa ter conhecimento, confiar nos caras que tem. E eu estou muito satisfeito com a entrega desses jogadores. Eu estou muito satisfeito mesmo com o comprometimento deles, jogador que sai do banco, sai com uma vontade, com uma determinação. Nós perdemos o jogo passado, mas não faltou vontade, não faltou transpiração. Se tu olhar o primeiro tempo, o adversário chutou uma bola no gol, aí acabou fazendo gol. Então, com calma, com tranquilidade, vamos recuperar todo mundo. Temos um campeonato duro, e agora precisamos, de um voto de carinho, um voto de confiança, abraçar um pouquinho. Vamos abraçar a Chape, vamos parar com vaidade. Vai ser bom para todo mundo, para a região, para a imprensa, para o torcedor, para todo mundo. Já sabe o que aconteceu ano passado. Então vamos nós agora esse ano se abraçar, sem vaidade. Vamos pensar na instituição, fazer um campeonato seguro e brigar pelo G4. Não, vamos brigar pelo G4, sim, pode ter certeza absoluta.
Não, agora nós não pensamos mais em rebaixamento, não, nós vamos pensar grande, por quê? Porque a chapa é grande. E nós já demos a amostra contra o Mirassol, contra o Atlético Goianiense, hoje contra o Guarani, que para mim é o melhor time da competição. Então vamos brigar por isso. Tá? É isso que eu peço a todos aí, para que dão um voto de carinho a esses caras aí. Abraçam eles. É com eles que nós vamos. E se eles tiverem carinho, confiança, o jogador faz coisas que você duvida no futebol. É o futebol, né, Gel? Futebol é assim. Então esse carinho é importante. Esse chamamento à torcida do Agel Flux vai surtir efeito. Nós vamos acompanhar esse jogo, vou narrar esse jogo na segunda-feira aqui no canal também, e aí você vai ver como é que vai estar derramando de gente lá na Arena Condá. Por quê? Porque o time teve um poder reativo no jogo, então é preciso ter conhecimento do jogador, inclusive, que você tem no banco para você mexer, e depois de estar perdendo, chegar ao empate de 3-3 no segundo tempo. Mas a campanha, né, que é um tanto quanto irregular, por isso o Agel está pedindo o carinho do torcedor, a confiança do torcedor nos seus jogadores, na equipe, para obter um bom resultado diante do Sampaio. E é por isso que eu digo, o Sampaio tem que estar muito, muito, muito equilibrado, com uma formação, e eu entendo, repito aqui, minha galera, que a melhor formação do Sampaio Corrêa vai ser com 3 zagueiros e 2 laterais, para compor mais o sistema de marcação, até porque o time do Sampaio tem os laterais, eles sobem bem, apoiam bem e marcam bem. Agora é preciso ter a cobertura. Essa cobertura, se você tem um volante, você tem mais um líbero, né? Que é no caso o Gabriel Furtado, quando joga ali com 3 zagueiros, ele fica entre os zagueiros. Então eu creio que o Sampaio Corrêa vai estar bem forte na marcação para esse confronto diante da Chapecoense. Mas é apenas suposição, apenas o meu comentário. Eu não sei como é que o professor Márcio Fernandes está entendendo o jogo, ou vai entender o jogo diante da Chapecoense, que vai ser um jogo muito difícil. Ah, sim, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Não esqueça, minha galera, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e faça os seus comentários aqui para o Fala Galera. Grande abraço, fique com Deus e até mais.